Pega a visão do canal do Guerreiro. No devocional anterior, como parte 1, eu expliquei um pouquinho, através da palavra de Deus, o tema Eu sou a igreja, está correto? Né? O termo desengrejado, como que surgiu? Então, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 28, eu trouxe uma prévia sobre este assunto. O que são os membros, o que é o corpo, o que é a igreja, Cristo como cabeça, como que o apóstolo Paulo e a palavra de Deus, através do Espírito Santo, nos conduzem a compreender que membro é parte do corpo de Cristo. Se você está fora do corpo de Cristo, que é a igreja, tendo Cristo como cabeça, você está fora da membresia. Então, o termo desengrejado. Por que surgiu esse termo? Quem são os desengrejados da atualidade? Nenhuma crítica, mas vamos compreender alguns aspectos, porque é algo mundial, não é específico aqui na nossa região, não. Desengrejado é um termo que surgiu mundialmente, né? Esse problema, eu me lembro até em um culto no Vale da Bênção, o pastor Jonathan estava ministrando a palavra e tinha um grupo estrangeiro. Ele estava ministrando e algumas pessoas traduzindo. E aquelas pessoas foram tomadas por um choro tremendo naquela noite, eu sem entender, depois traduziram. Um deles foi à frente. Eles eram pessoas desengrejadas, que não queriam mais saber de frequentar a igreja. E aquela unção que foi derramada naquela noite, pela palavra de Deus, foi tão poderosa que eles sentiram tanta saudade que voltaram para a igreja, voltaram a congregar. Vamos entender um pouquinho o que é um desengrejado. É uma pessoa que tem fé cristã, mas não frequenta nem faz parte de nenhuma igreja institucional ou denominação religiosa. Esse grupo mantém a crença em Deus e na Bíblia, porém rejeita a estrutura física dos templos, o sistema e a liderança tradicional e as regras burocráticas das igrejas. Por que aconteceu isso? Por que eles se tornaram desengrejados? Então tem algumas classificações que eu queria trazer para você. Decepções com liderança e abuso espiritual, são uma delas. Falta de ética pastoral, também gera muito desengrejados. Líderes que cometem erros graves ou manipulam fiéis, gera uma leva de desengrejados. Abuso espiritual, de que maneira? Uso do nome de Deus ou da autoridade da igreja para controlar, oprimir ou exigir obediência cega. Quando a pessoa desperta, ela não quer mais saber de igreja. Outro detalhe, frieza no acolhimento, né? Sensação de rejeição, isolamento ou falta de apoio real no momento de dor pessoal. Muitas pessoas, às vezes, ela vai para um conforto e ela não recebe uma atenção. Ali é uma comunidade, é uma assembleia, né, de Deus. Eu sei que também tem alguns fatores que eu vou explicar adiante, mas a pessoa, ela vai para a igreja, mas ela quer se sentir acolhida. Por isso que o acolhimento de uma igreja, uma recepção, de um bom dia, boa tarde, um abraço, a pessoa já se desarma para receber a palavra de Deus e ser tratada pela palavra de Deus, né? Outra coisa também, o descontentamento com o sistema religioso por conta da comercialização da fé gera muito desengrejado. Outra coisa, forte apelo à teologia da prosperidade e foco excessivo em campanhas financeiras. A pessoa ela quer receber dádivas espirituais para que a alma dela seja tratada. Aí, enfim, outra coisa também, o legalismo e o julgamento, né? Cobranças excessivas sobre roupas, aparências e comportamento, gerando um ambiente de culpa, né? A pessoa ela vai para a igreja e por alguma vestimenta ela se sente culpada, se sente desencaixada, e é o Espírito de Deus que vai tratar a cada um no tempo certo. Então isso gera muito desengrejado. Agora um detalhe interessante, eu pertenço à nação madureira e não vejo tantos desengrejados no nosso ministério. E explico por quê. Nós somos uma igreja secular,
que a base é a palavra de Deus, a escola bíblica dominical. Aquele que se empenha em crescer na graça e no conhecimento, dificilmente ele vai se tornar um desengrejado. Obviamente que ele pode até mudar de ministério, acontece, mas desengrejado, uma pessoa que é pautado na palavra de Deus, é muito difícil. Mas infelizmente existe uma leva de pessoas, como te disse os atributos, que não trata bem um membro da igreja, que ainda está em crescimento, que está em formação, né? Em Ezequiel 47, do versículo 3 ao 5, explica que o aprofundar com o Espírito Santo existe períodos. Vai ter um período na tua vida que a água vai estar sobre o teu tornozelo, que é a tua experiência com o Espírito Santo. Vai ter uma outra época que vai estar no joelho. Vai ter outro período no seu caminhar que vai estar batendo nos teus ombros. Isso é uma questão de profundidade na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, se você se sente um desengrejado por conta da relação anterior que eu te passei, busque a palavra de Deus para que você seja curado. Busque um ministério que invista na palavra de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento, porque infelizmente vai existia no passado, existe nos dias de hoje e vai continuar existindo nos dias de amanhã. Essa categoria de pessoas sem visão de reino faz parte até para que você saiba separar o joio do trigo. E o joio, às vezes, está dentro da igreja. Então, eu oro a Deus para que você não use esse termo na tua vida, desengrejado. Procure uma igreja que venha atender a necessidade de crescer na graça e no conhecimento. Eu defendo o meu ministério porque, desde que eu me converti, baseado na palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, eu nunca tive um afastamento da igreja, eu nunca me tornei um desengrejado, porque a minha base é a palavra de Deus. Cresça na graça e no conhecimento, procure um ministério. Infelizmente, olha, ovelha gera ovelha, pastor gera pastor, rebelde gera rebelde. Se você for para o ministério, que você sabe que foi uma contenda tremenda, olha, irmão, a chance de você no futuro se tornar um desengrejado é muito forte. Então ore a Deus para que, em João 3,8, a palavra de Deus fala que o vento sopra onde quer, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Isso foi Jesus falando para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Não perca a fé olhando para homens, olhe para Jesus. Se encontrar falha e você não se encaixar, procure um ministério que vai te suprir emocionalmente, espiritualmente, e vai haver a transformação na tua vida. Se o esperto mundano soubesse o quanto é bom servir a Deus, isso seria a maior esperteza da vida dele. Pega a visão do canal do Guerreiro, fique firme na fé, congregue, procure uma igreja, a comunhão, sabe? Salmo de número 133, é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nessa união há uma promessa de Deus derramar bênção sobre a tua vida. Não coloque isso em foco, porque bênção é espiritual, é financeira, é emocional, é familiar, é um pacote, né? Não coloque o teu foco nas bênçãos materiais, porque tudo aqui vai ficar. Mas Deus tem bênçãos materiais para a tua vida também, de acordo com o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Amém? Não seja um desengrejado. E também você não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E Ele é o cabeça. Pega a visão do canal do Guerreiro. Tenha um domingo abençoado.